Meu nome é Ana Paula Adriana da Silva, eu sou aluna de Logística da Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. O meu tema é o estudo do uso de ontologias em sistemas aeroespaciais, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Glauco da Silva. Para introduzir o meu tema, eu começo falando sobre o compartilhamento de informações, que é imprescindível para qualquer tipo de organização. Com isso, foram criadas ferramentas de filtragem de dados dentro de sistemas de informações, que são geridos por semântica. Dentro da semântica, existe também um destaque do termo ontologia, que é a ferramenta que descreve as entidades dentro de um domínio. Ou seja, ela é utilizada para representar uma entidade dentro de um domínio de conhecimento, identificando e separando de forma que não haja dúvidas sobre o que cada item representa dentro desse domínio. Já no uso de ontologias no setor aeroespacial, pode-se fazer com que o compartilhamento de informações seja facilitado entre agências espaciais e centros de pesquisa, porque uma vez que a ontologia ela está presente, ela filtra esses dados e elimina também as ambiguidades entre os termos. A metodologia utilizada foi baseada no conceito de revisão sistemática descritas no artigo de Barbara Kitchen, onde sugere que a revisão sistemática das em etapas. E assim foi feito. A primeira etapa foi a busca de dados em bancos de dados científicos. Depois foi a seleção de materiais para o estudo. Após foi a análise de artigos selecionados e, por fim, a extração de dados para a fomentação desse estudo. Os critérios de pesquisas utilizados foram separados também por categorias, sendo elas conceito de ontologia, ontologias em sistemas de informação e ontologias em sistemas aeroespaciais. Com isso, levantamos a nossa questão de pesquisa, que busca saber qual é o papel da ontologia dentro de sistemas aeroespaciais e o que os autores publicaram referente a essa linha de pesquisa, cujos objetivos são o levantamento das ontologias existentes no domínio aeroespacial, a definição, a utilização e das áreas empregadas, a fim de achar uma oportunidade de melhoria dentro de sistemas de informações. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de ontologia que envolve a linguagem. A linguagem ela é composta por símbolos e significados e que precisam ser contextualizados para gerar alguma informação. E a ontologia ela tem o papel de classificar esses objetos dentro da linguagem a fim de filtrar as ambiguidades estabelecendo conceitos lógicos. A ontologia em sistemas começa a tomar destaque na ciência da informação, que conforme foi se desenvolvendo, os sistemas foram se modernizando, criando assim cada vez mais uma base sólida de conhecimento e também com um compromisso ontológico, que é justamente filtrar essas informações e transformá-las de forma que não haja ambiguidade. Também a ontologia está presente dentro da web semântica, que está separada por camadas. A ontologia ela ocupa duas dessas camadas, e são elas a camada sintática e a camada semântica. Onde na camada sintática ela separa os recursos e as informações, e na camada semântica ela transforma esse vocabulário. Os resultados foram as ontologias em sistemas aeroespaciais.
O setor aeroespacial, como qualquer outro grande setor, ele gera uma grande quantidade de dados. E esses dados, eles precisam ser filtrados e processados de uma forma eficiente por um sistema de informação igualmente eficiente. Então, a ontologia, ela, dentro desse sistema, assume o papel de organizar essas informações através da semântica e construir uma rede de conhecimento completa e fluida. Para exemplificar melhor, a figura ela mostra um exemplo genérico de arquitetura de dados de uma inteligência militar, que é bem parecida com o sistema aeroespacial. Então, ele representa um processo de fusão de dados, onde inicia-se pelo processamento de dados brutos contidos dentro de um sensor e, juntamente com os relatórios da vigilância e as mensagens militares, constitui o primeiro nível de fusão. Esses dados eles são semanticamente selecionados por base da ontologia, que por sua vez transforma-os em informação e coloca-os em uma base de dados dinâmica, ou seja, uma base de conhecimento. Esses dados eles passam para um segundo nível de fusão, onde novamente a ontologia transforma essas informações, transformando dessa vez elas em dados estatísticos e numéricos, e onde eles são quantitativamente processados e combinados para reduzir uma avaliação de alguma situação específica. Por fim, passando para o terceiro nível, que avalia essas ameaças e analisa as possíveis intenções de inimigos. Com esse exemplo, podemos concluir que o setor aeroespacial ele busca um fluxo de informação fluido e a ontologia tem o papel de filtragem de dados e também de eliminação de ambiguidades que possam ocasionar uma má informação ou uma má interpretação desses dados. Contudo, nota-se que a ontologia ela tem um papel fundamental na excelência da partilha de dados entre os setores ou organizações, ou até mesmo nas próprias bases de dados. Então, a ontologia ela cria uma linguagem universal, onde elimina as duplicidades desses dados e firma um compromisso de um suporte confiável de informação sobre um determinado domínio, que nesse caso é o domínio aeroespacial. Essas são as referências utilizadas para a realização desse projeto, desse trabalho. Eu gostaria também de agradecer o IAE, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é o local onde foi desenvolvida essa pesquisa. Eu também gostaria de agradecer o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, que também me forneceu um auxílio financeiro para a realização desse estudo. Muito obrigada.